Olá, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre proteção passiva, compartimentação horizontal. Mas antes do vídeo, roda a vinheta. Basicamente, podemos dividir a proteção contra incêndio da seguinte forma: proteção passiva e proteção ativa, Então, proteção passiva deve ser pensada e levada em consideração desde o início da concepção do projeto de qualquer edificação, seja ela industrial, residencial, comercial ou para lazer. Então, dentro do nosso assunto, a gente fala aí de proteção passiva. Agora direciona o assunto para proteção passiva contra o fogo, as características construtivas e técnicas de proteção que são incorporadas às estruturas da edificação. O objetivo é aumentar o tempo de resistência ao fogo e dificultar ou impedir a sua propagação para outras partes da edificação incendiada, além disso para as edificações vizinhas. Em caso de incêndio, possibilitar a saída dos ocupantes é um dos objetivos, garantir as condições razoáveis para o emprego de socorro público e evitar ou minimizar os danos à edificação, sempre naquela ordem de preservar vidas, meio ambiente e patrimônio. Então, primeiramente vidas, segundo meio ambiente e por último aí, os danos à edificação, que é o patrimônio, ok? A nossa abordagem continuamos falando aí sobre a proteção das estruturas, isolamento de uma edificação em relação a outra, compartimentação, proteção de cabos elétricos, controle de material de acabamento, materiais depositados, fugação, isolamento de riscos, saídas de emergência, sinalização, cores, proteção em sistemas de descarga atmosférica, plantas de risco e acesso das viaturas. Okay? A proteção das estruturas das edificações é realizada com aplicação ou colocação de produtos capazes de isolar termicamente essas estruturas, com o intuito de limitar o ingresso de calor, permitindo preservar por um tempo maior a estabilidade estrutural da edificação em situações de incêndio. Eu estou falando aqui o assunto, muitas vezes até um pouco rápido. É importante o uso de um caderno e anotação ao lado, até para resolução dos testes e para entendimento do assunto, ok? Então, falando aí sobre o assunto de proteção, que visa aí proteger e limitar o ingresso de calor, a propagação do calor durante o incêndio dentro da edificação, buscando a estabilidade estrutural, ok? Além disso, isolamento da edificação em relação a outra, também é o objetivo da compartimentação, consiste no isolamento entre duas edificações vizinhas para evitar que o fogo se propague de uma para a outra. Há duas maneiras de isolar uma edificação em relação a outra. Então a gente fala primeiro o distanciamento, que é o afastamento entre a edificação, e as barreiras de proteção, parede, corta-fogo. Então um exemplo aqui de uma parede dentro de uma edificação isolando um ambiente do outro. Okay? Compartimentação da edificação significa dividi-la em células capazes de resistir à queima dos materiais combustíveis nelas contidos, evitando ou dificultando a propagação de fogo, gases e calor para outras partes da própria edificação. Os principais propósitos da compartimentação são conter o fogo em seu ambiente de origem, então esse é um dos objetivos, confinar esse fogo no ambiente ali onde iniciou-se o incêndio, manter as rotas de fuga seguras contra os efeitos do incêndio, então propiciar uma rota de fuga, contribuindo aí para o abandono mais rápido das pessoas sem contato com o incêndio, facilitar as operações de resgate e combate ao incêndio, também é um dos objetivos, e essa compartimentação ocorre de duas maneiras: a horizontal, compartimentação horizontal, e a compartimentação vertical, ok?
A compartimentação horizontal se destina a impedir que o incêndio atinja grandes áreas de um mesmo pavimento, de uma edificação, e facilitar o seu controle. Então, quando a gente fala de compartimentação horizontal, é aquela compartimentação quando ela ocorre no mesmo pavimento, ok? A compartimentação horizontal pode ser obtida das seguintes maneiras: com paredes ou portas corta-fogo, ok? Então, quando a gente está falando aquelas paredes de ligação de um ambiente para outro, se essas paredes elas são protegidas contra o fogo, essa parede ela propicia um modo de compartimentação horizontal. As portas também são dispositivos que é um meio de compartimentação horizontal. Além disso, os registros ou capas corta-fogo nos dutos que transpassam as paredes corta-fogo. Então a gente mostrou até ali no nosso exemplo aqui deixa eu pegar aqui um exemplo, esse exemplo aqui, ó. Então a gente pode falar que esse tipo de revestimento aqui ele propicia uma compartimentação horizontal, ou seja, não deixa esse ambiente através desses dutos aqui entrar em contato com o ambiente ao lado, tá ok? Então esse é um tipo de compartimentação horizontal. Então as capas aqui, né, também aqui um dispositivo utilizado que também propicia uma compartimentação. Dentro da compartimentação horizontal também é possível a selagem corta-fogo nas aberturas de passagem de cabos elétricos, então que a gente estava mostrando, e as tubulações nas paredes corta-fogo, os shafts, ok? E também o afastamento horizontal entre janelas de setores compartimentados. Então esse afastamento de janelas é aqui um exemplo aqui, uma janela distante da outra, e aqui passa a uma continuidade de uma coluna, onde essa coluna com essa saliência aqui, ela evita que o calor desse ambiente entre em contato com a janela de outro ambiente e consequentemente ao contato desse calor. Ok? Então esse é um sistema de compartimentação horizontal.